Estou hoje com o Raoni, que é meu amigo. A gente se conheceu por causa de um podcast não monogâmico Exatamente. que você foi. Aí eu achei você maravilhoso. Ah, você é um homem exemplar, Raoni. E achei esquisitíssimo você me seguir no Instagram. Nada a ver. Mas é porque eu achei muito massa o que você falou no podcast. Eu lembro que você trouxe várias coisas sobre Sim. masculinidade, Nossa, faz muito tempo. sobre família, Sim. sobre todo esse debate, assim, que é muito legal dentro da não monogamia. Sim. E, inclusive, estou sabendo que hoje você está completando 12 anos de Sim. casamento. É casamento? 12 anos ali, a gente contou como se fosse o primeiro beijo, ali foi o início da relação, então foi 12 isso. anos do primeiro beijo, Exatamente. hoje, com Camila. Sim. Podemos Que é falar nomes? Podemos falar Tá nomes. bom. Que é minha companheira, né, que me apresentou a não monogamia, né, e não monogâmicos também podem comemorar datas e tal. Ai, Nada... não monogâmico também pode ser cafona, tá vendo? Pode ser breve. Tá, me conta, como é que você conheceu a Camila? Como é que foi esse processo de, né, ouvir sobre a não monogamia, de mudar esses formatos? Então, eu sempre, além de ter sido muito monogâmico, eu sempre cumpri muito à risca ali a exclusividade da monogamia, né? Nessa parte específica, eu não aproveitei muito a socialização masculina de poder trair, ter várias relações e a sociedade te endossa e tal. Você era fiel? Eu era muito fiel e eu gostava muito de sempre gostei muito de namorar. Terminava um namoro, começava outro e tal. Não tô muito diferente da não monogamia não, mas sempre é um padrão, né? E sempre fui muito monogâmico, nunca tinha ouvido falar de pessoas não monogâmicas, não sabia nem que isso existia. E eu estava na faculdade, eu e o Camilo fazíamos a mesma faculdade, na faculdade de Direito, né? Eu brinco que a única coisa boa que a faculdade de Direito me trouxe foi a Camila, porque, enfim, né, é uma faculdade muito peculiar. E, e eu conheci a Camila, ela namorava uma pessoa, era uma relação aberta, eu namorava uma pessoa monogamicamente. E uma das conversas que eu tive com ela, a gente era amigo, a gente já estava muito próximo, e ela me falou: ah, não, porque eu e meu namorado podemos ficar com outras pessoas, alguma coisa assim. E eu, como assim? E aí foi aquele meme da cabeça fazendo assim, né? Você, cara, como é que todas as pessoas no mundo não se relacionam assim? Tipo, não faz, eu pensei assim, não faz sentido não ser assim. E eu entrei, a partir do momento que ela falou, eu entrei na não monogamia por acreditar mesmo, não foi por causa dela. Porque às vezes acontece de, quando uma pessoa apresenta a não monogamia a outra, você tenta por causa do outro, não muito porque você acredita naquilo. Mas eu acreditei assim, muito rápido. E aí enfim, ela me apresentou a não monogamia, mas ainda éramos amigos. Mas aí, pouco tempo depois, a gente já estava namorando e já tinha dado o Apresentou primeiro beijo. valendo, né? Apresentou na teoria e na prática. Sim. Tanto que eu terminei a minha relação, a gente se apaixonou enquanto a gente ainda se relacionava, né? Eu terminei, ela também terminou. E quando a gente começou, a gente nem teve a conversa, assim, do que seria. Se seria monogâmico ou não. Foi meio que, é isso, né? E já começamos assim. Então, eu acho que talvez isso, para algumas coisas, isso foi um facilitador. A gente já começar dentro do que a gente entendia por não monogamia, que na época a gente até chamava assim, só que o nome relação aberta era muito famoso e eu acho que ele descrevia de uma forma muito ampla a não monogamia. Assim. As pessoas falam, tinha até aquilo no Facebook, né? Um relacionamento sério ou um relacionamento aberto. Tinha acabado de ter aquilo que você podia botar no status. Então, relação aberta era um nome que abrangia muito. Hoje em dia a gente já fala não monogamia, as pessoas já usam esse termo, né? Enfim, até tirando a relação aberta desse guarda-chuva da não monogamia. E aí você conheceu a Camila, vocês começaram a Sim. ficar, começaram a namorar, né? Sim, Normal, assim. e o começo, pra mim, foi muito sofrido, né? Porque como ela me trouxe a não monogamia, ela conhecia os espaços onde as discussões aconteciam, né? Eram pouquíssimos espaços. Então, por exemplo, eu lembro que aqui no Rio a gente tinha a Regina Navarro, né? Desde sempre, uma das precursoras aí. A gente tinha a Laura Pires escrevendo no Médio, enfim, a gente brinca a mãe de todos nós na não monogamia. Maravilhosa. E tinham também um site de. Eles se denominavam Relações Livres, é um povo lá do Sul, eu nem sei se ainda existe essa galera organizada, mas eles eram bem organizados. E eles tinham uma pegada muito política, que eu lembro. Eles já eram mais velhos e tal. E a gente se guiava por isso, assim. E a nossa não monogamia, desde que a gente começou,
ela sempre teve uma questão muito política, porque, enfim, Camila já feminista, já era mãe, a gente de esquerda, enfim. Então, foi uma coisa que já começou pra gente politicamente. Mas eu tava falando que foi muito sofrido pra mim, porque os espaços eram todos dela. Então, as pessoas Os não, espaços, como assim? os espaços não monogâmicos, Hum. ela me apresentou. Então, os amigos eram todos dela. Então, eu vivi às vezes um cenário de um pânico, assim, de tipo assim, caraca, uma ameaça constante. Tipo, ela conhece todas as pessoas, eu não conheço ninguém, ela vai ficar com todas as pessoas, vai se relacionar com todas as pessoas e tal. Então, pra mim, apesar de eu acreditar muito e ter comprado a ideia desde o início, esse iníciozinho pra mim foi muito sofrido, assim, tinha muito ciúme, era muito inseguro, né, muito mais, enfim, do que hoje. E aí, como é que você lidava com esse ciúme nessa época aí no Ah, começo? de um jeito muito ruim, né, porque eu era muito novo, né, quando eu conheci a Camila eu tinha 22 para 23 anos, e toda a socialização masculina, de não conversar, de não falar, né, ou de falar de um jeito muito torto, muito ruim. Então era tudo muito ruim, né? Eu tava com ciúme, então eu alfinetava pra ela sofrer tanto quanto eu. Eu não queria resolver, né, as questões. E isso, nossa, isso demorou muito pra começar a ser algo saudável da minha parte, né? Mas você assumia que tava com ciúme? Você falava assim, tô com ciúme. Ou você. Eu não falava a frase estou com ciúme, mas eu dava demonstrações nítidas assim que eu tava muito incomodado e pra deixar ela incomodada também, tá? Um jeito muito ruim assim de lidar com as coisas. Mas esse início foi muito sofrido. E eu acho legal também porque existe um mito aí, um, um fantasma que não existe, na verdade, é igual o fantasma do comunismo, né? De que a não monogamia são homens que estão aí propondo relações abertas para suas parceiras o tempo todo. E, nossa, a realidade é Homens de coque, camisa floral, que exatamente, ouvem Caetano Veloso. exatamente, que estão propondo aí não monogamia. Nossa, e nada mais longe da realidade, assim. Na maior parte das vezes eu tô falando, enfim, eu falo de uma dinâmica de uma relação hétero, né? Ou entre homem e uma mulher, apesar de nenhum dos dois serem hétero, mas falo muito desse lugar, né? Até para as pessoas saberem. é, Quase sempre são as mulheres que trazem assim, a pauta da não monogamia ou algo parecido com isso. Ou vamos abrir a relação, ou vamos conversar sobre isso, porque historicamente as mulheres se preocupam mais com esses assuntos das relações do que os homens, né? Sim. Conversam mais sobre isso. é, Não, e os homens também vivem historicamente um lugar muito confortável dentro da monogamia. Totalmente, Onde para eles é 100% validado que eles podem omitir, que eles podem trair, ter trair, que mais de eles uma podem. família. Ter mais de uma mulher sempre foi um Sim, direito, mesmo que não seja explícito, mas subentendido dentro mesmo. dessas dinâmicas relacionais, Pois assim. é. Então, E pra quem que ele vai aí, pensar, né? Outro formato, e né? aí eu acho que também rolou um movimento das mulheres começarem a se empoderar mais nesse lugar de, não, peraí, eu não concordo com esse sistema, Uhum, né? Eu não tô de acordo em ser a outra, em ser enganada, em ser traída. E aí ele tem esses direitos, essa liberdade, e eu fico uhum, aqui chupando o dedo, cuidando da casa exatamente. dos filhos, sabe? Então eu também acho que esse movimento veio também desse lugar de as mulheres começarem a se apropriar mais do próprio corpo, do próprio espaço, do próprio Uhum. desejo e trazer isso para as relações, de, ó, peraí. Já que você pode, que tal se a É. gente combinar que eu vou poder também? Exatamente. Não, a Regina Navarro, ela fala muito, né, como a pílula, ela dá essa revolução, né, da questão do corpo para o prazer da mulher, de como é tudo concatenado, né? Então, como isso vem já de muito tempo, até o momento de agora realmente discutir relações, né? Como você falou, pô, peraí, como que é isso? Você vai trair, você vai ter todas as relações que você quiser e eu não vou ter nada? Então é uma farsa, assim, é um mito isso de que é um pensamento até bem machista de que a não monogamia são homens propondo relações abertas. Até porque, o que acontece muito também, é de quando o cara propõe isso, pensando que ele vai ter alguma vantagem, né? Do tipo, então eu vou poder pegar quem eu quiser. Os relatos, assim, que chegam depois disso são até um pouco engraçados, assim. Os caras ficam desesperados, porque quando vem a realidade, vê que a outra pessoa também pode se relacionar, é terrível, enfim. E não estavam preparados para aquilo, né? Acho que seria uma grande suruba, que Sim, seria um grande, sim. sei lá, homenagens e surubas e poder pegar as pessoas sem qualquer consequência ou Responsabilidade, responsabilidade, assim. mas não é o que acontece. Aí Sim. vê a parceira se relacionando, fica meio desesperado. Então, é porque é muito cômodo pra eles quando eles estão usufruindo da liberdade deles, Exatamente. com a segurança de que a mulher tá em casa cozinhando e Exatamente. dando de mamar pra criança, entendeu? Exatamente. Agora, se você tá dando de mamar pra outra pessoa, aí já começa a ficar complicado. Exatamente. Com frequência, né? É. Agora, quando que teve essa virada de sair do que você chama de relação aberta na época pra um entendimento maior de não monogamia? Porque, né, Você no fala de mim ou no começo geral?
Eu digo na sua relação, porque no começo, pelo que eu entendi, era um sistema de existe a nossa relação aqui, o nosso namoro, né? Tanto que a Camila vivia antes, quanto acho que quando começou com você, Sim. de existe a nossa relação principal e a gente pode ficar com outras pessoas, pode ter essas. Então, Mas já podia ter, por exemplo, outras sim, relações? então, o que eu falei assim, a relação aberta, ela era um nome muito popularizado, né? Então, muita coisa era chamada de relação aberta. E acontecia às vezes alguém perguntar, vocês têm uma relação aberta? A gente falou, não, sim, temos, porque a gente está falando de uma discussão em 2013, Sim. de muito tempo atrás. Mas desde o início a gente sempre pôde desenvolver relações em qualquer nível, em qualquer profundidade com outras pessoas. Nunca foi algo restrito a só pode ficar, ou só pode transar, ou não pode ter envolvimento emocional. Uhum. A gente nunca teve essa restrição, então a gente já começou podendo, né? Apesar da gente, enfim, morar junto, já termos uma criança, então já tem uma dinâmica ali de cuidado que é muito particular, né? Sim. Que demanda ali tempo, atenção, conviver, mas a gente sempre pôde, assim. O que eu acho é que, no geral, teve um amadurecimento muito nos últimos anos, assim, em relação à não monogamia. Eu acho que a pandemia, inclusive, foi uma época muito louca. Foi a época que eu comecei a escrever sobre não monogamia, inclusive, e que as pessoas realmente começaram a procurar o tema com uma vontade, assim, que não existia. E aí eu brinco, né, porque quando a gente morava aqui no Rio, em Niterói, né, enfim, por aqui, e aí fomos morar no interior em 2016. E aí, quando a gente volta 2 anos atrás, o patamar de discussão de não monogamia completamente diferente, assim, um outro cenário inimaginável, né? Ao ponto de hoje, quando eu saio, ou quando ela sai, ou quando estamos os dois juntos no mesmo ambiente, praticamente todas as pessoas que estão ali são não monogâmicas ou são pessoas para quem pelo menos a gente não precisa dar nenhuma explicação, entendeu? Não tem que ficar Sim. falando de não monogamia, não tem que ficar entrando no assunto para explicar alguma coisa. Então, é um cenário que uns anos atrás, tipo, a gente nem imaginava. Mas assim, É. desde o início a gente pôde desenvolver relações é, com liberdade, assim, sem essas restrições. Pois é, você morou um tempo no interior? Podemos dizer que é interior? Ou vai ser Itaperuna. xerofóbico? Não, é interior. Muito interior. É quase Minas. Itaperuna, é Isso. isso? E aí, você ficou quanto tempo em Itaperuna? 6 anos. 6 anos. E como foi ser não monogâmico Os num únicos. lugar cheio de vaca, bode e cabrito? E Bolsonaro, né? Quando chegamos lá, a gente já. Então, a gente sempre se apresentou enquanto não monogâmico para todas as pessoas, né? Familiares, amigos. A gente não vinha com uma plaquinha, mas quando o assunto surgia, a gente falava, a gente nunca teve restrição em falar sobre isso. Eu acho que isso era uma afinidade muito boa que a gente sempre teve. E quando a gente chegou lá, a gente percebeu que aparentemente éramos os únicos dois seres humanos não monogâmicos no meio dos 100 mil habitantes de Itaperuna. Sim. Só que a gente chegou lá, achou o nosso povo, né? Sempre tem, né? A galerinha ali, né? Um povo, Os monogâmicos aceitáveis. os monoflex, e eram pessoas de esquerda e tal, e a gente circulava ali. E tinham pessoas desde profundamente monogâmicas, né? Dentro desse cenário que eu tô falando, até pessoas não mono mesmo, assim. Descobrimos que existiam pessoas também, pouquíssimas, mas que também já entendiam a não monogamia, ou que quando a gente falou, falando, caramba, óbvio, isso faz todo sentido, claro. Também quero me relacionar assim. Só que é muito difícil, né? Uma das coisas que acontecia quando eu escrevia mais ativamente, que eu tô meio parado, sobre não monogamia, eram muitas pessoas falando dessa dinâmica de viverem no interior e de falarem, cara, é muito complicado. Você vai na esquina, todo mundo sabe a sua vida. É muito complicado de travar até pessoas que até tinham vontade de tocar alguma coisa de não monogamia, tipo roda de conversa, vamos conversar, vamos, para além de se pegar, né? Vamos falar sobre isso. Não tinha ninguém, tinha duas, três pessoas quando tinha. Então, isso era muito difícil, assim. Apesar da gente ter encontrado pessoas ótimas que são amigos nossos até hoje, e, novamente, a gente não precisa ficar explicando coisas para eles, são pessoas que já entendem, conviviam com, com pessoas com quem a gente se relacionava, tanto eu quanto Camila, conviviam normalmente, não tinha nada, não ficavam escandalizados nem nada. Então, tinha isso, mas era muito difícil, assim, era uma dinâmica de interior, com pouco espaço, com muito preconceito, né? Preconceito até em coisas bobas, né? Coisas mínimas. Em Itaperuna tinha tanto a questão do catolicismo quanto dos evangélicos era muito forte, né? E isso era muito complicado também. Mas eu foi uma época assim que a gente conseguiu aprender a conviver num cenário totalmente adverso, assim, que para onde a gente olhava tinham pessoas que a gente sabia que repreendiam, que mas enfim, a Você gente não sentia ficava julgamento, mas a assim? gente não ficava perto dessas pessoas. No meu trabalho, por exemplo, todo mundo sabia
Que é isso, a gente não escondia, a gente falava Não, abertamente. eu amo, isso é uma coisa assim que eu amo em você, que é o fato de que você fala abertamente e posta, tipo, nas suas redes Foda-se. sociais. Você, almoço de família, eu vou com as minhas duas namoradas. É, tipo assim, meus filhos vão saber. A galera que trabalha comigo, aham, vai ter declaração pra uma pessoa, vai ter declaração pra outra Vai. pessoa. Eu amo, você faz post. Você vive Camila, a mesma coisa. exatamente a monogamia, só que no outro rolê em que você mostra tudo. E é declaração, e é foto, e é coisa. Eu acho maravilhoso Sim. de você, tipo, bancar mesmo, de falar, gente, ó, minha realidade é essa aqui, entendeu? Tipo, Uhum. eu posso estar com essa pessoa, mas também posso estar com essa outra. Minha família Sim. sabe, meus amigos sabem, eu não preciso. Porque também é muito fácil entrar naquele lugar em que vira algo escondido, né? Aham. Onde, tipo, ah, não, eu sou não monogâmico, mas as pessoas não podem saber, né? Tipo, eu vou esconder ao máximo. É, porque são realidades também, às vezes, que são muito diferentes, né? Eu já até ouvi assim, pra minha família ser LGBT tudo bem, mas sendo monogâmico aí já é demais, né? E assim, cada um tem uma realidade, né? Eu acho que o fato, por exemplo, de eu e a Camila, a gente morar, não desde que a gente se conheceu, mas desde que ela engravidou do Antônio, por exemplo, que é o nosso filho, a gente morar na nossa casa, ter a nossa dinâmica, acho que isso contribui também pra gente ter mais liberdade, independência de falar, né? Tem pessoas que moram com os pais, pessoas que dependem Sim, economicamente dos pais ou de outros parentes, e aí que sabem que aquilo pode ser um tema sensível. Tem gente que tem medo, inclusive, de guarda de filho, né? De se declarar, principalmente mulher, né? uhum, Não monogâmica, e isso pesar num suposto conflito aí futuro de guarda de criança. Então, tem muitas questões aí. Só que, na nossa realidade, acho que permitiu, e é uma coisa que a gente tem afinidade desde sempre, disso que você falou, abertamente. Aniversário nosso, vai todas as relações da Camila, vai das minhas, e vida que segue, entendeu? sim, eu amo. O que não significa que não tenha desconforto, ciúme, Conflitos, né? Vamos falar conflitos, também que tem conflitos, que claro, não é um claro, mar de rosas. sim. Mas a gente tá Não... falando da parte boa, né? E a parte Mas a boa é gente precisa assim. também vender o peixe para as pessoas Exatamente. converterem. Primeiro puxa, depois fala, aí, ó. Depois fala das merda. Exatamente. Então, uma coisa que eu sinto que as pessoas, né, têm muitas dúvidas, muitas questões, é justamente sobre quando junta o morar junto e filhos. Aham, Porque entra nesse rolê de não tem como ser não monogâmico morando com junto. filhos. Não tem como ser não monogâmico se vocês são casados e moram na mesma casa. E aí vem você e joga na cara da sociedade que dá pra morar junto, inclusive Dá, com muita duas gente, inclusive. mulheres, sendo um trisal com 3 crianças, 3 gatos e cachorro. Então, Exatamente. você vai contra tudo que a sociedade trouxe que não Vários é seres vivos. possível. Você fala, não é possível quem faz um malabarismo no sinal e ainda pega o troco. Então, me conta, como funciona essa dinâmica? Primeiro, desde quando vocês moram juntos, né? Porque eu imagino que é muito mais fácil lidar com essa não monogamia, tendo o espaço individual de cada um, tendo essa liberdade muito mais garantida, vamos dizer assim, Sim. né? Do que estando no mesmo espaço, porque aí, por exemplo, você quer chamar uma pessoa para sua casa? Aham, Calma aí, como é que eu chamo? Ah, eu vou sair de casa, mas aí outra pessoa tá vendo que eu tô saindo de aham. casa e vai saber que eu tô indo para algum lugar, e aí eu vou contar qual é o lugar, não vou contar, né? Entra nessas questões. Aí, quando entra filho, aí tem ainda as questões de, meu Deus, e tem Vai uma conhecer as criança, e com pessoas. quem fica, quem é que cuida, como é que divide tudo isso. Então, me fala um pouco como você vê essa experiência do morar junto do filho com monogamia, com a não monogamia. Eu acho assim, né? Partir do pressuposto de que a não monogamia precisa ter pessoas morando separado, acho que a gente precisa ver que modelo ou o que que a gente está pensando que é sobre não monogamia, assim, porque existe uma quantidade enorme de pessoas que têm filho, que moram juntos e que são não monogâmicos. Inclusive, tem um movimento, novamente, que é muito comum, assim, de mulheres, depois de anos de casados, e ainda no casamento, né, que terminaram o casamento, então, o que que eu vou fazer da minha vida? Mas ainda dentro do casamento com filhos, e que repensam a relação. Não, eu acho que eu não quero mais a monogamia. Então, esse papo de que quem procura não monogamia é solteiro, é gente que tem tempo de sobra e tal, isso é furado, assim. Isso é muito longe da realidade do que é a não monogamia. E é perfeitamente possível, assim, porque quando a gente fala da importância da autonomia e de você ter os seus próprios espaços, e de que a outra pessoa, ela não pode interferir com quem você se relaciona ou com o nível de profundidade que você quer ter com as suas relações, e tudo isso é válido, ao mesmo tempo também a gente está falando de cuidados, né, de pessoas reais que não são ricas, que têm filho, que têm dificuldade de pagar conta, que têm dificuldade de cuidar da criança, né, que geralmente o cuidado dele fica muito centralizado ali em quem mora junto, ou na família próxima ali do casal, né? Então, eu acho que a não monogamia, ela também pode ser, né, um ponto em que a gente questiona essa questão do cuidado, assim. Por que quem cuida é só
o cuidador primário, né? Ou quem fez a criança, né? Os progenitores. Então a gente está reforçando que você fez, você que cuide mesmo, até dentro da não monogamia, tu que teve o filho, então se vira aí, né? Então acho que isso é uma coisa importante até pra gente entender, tipo, que não monogamia a gente tá pensando. Eu acho que essa ideia também de que não pode morar junto vem de uma, vem de uma não monogamia muito, assim, com privilégios, não sei se privilégio é a palavra certa, mas com muito conforto financeiro, né? Em que a pessoa pode dispor do seu tempo e do seu dinheiro de uma forma mais livre, sem preocupações muito com boletos e tal. Então a gente também tem que pensar de onde vem, né, essa não monogamia. Mas especificamente falando do cuidado, assim, a gente não tem problema nenhum, e inclusive a gente incentiva, né, que pessoas participem desse cuidado, e que conheçam e que convivam, né, com a gente. Durante muito tempo, assim, eu tinha contato com um discurso dentro da não monogamia, que era assim, os pais ou os cuidadores primários precisam se abrir para que outras pessoas cuidem também das crianças, façam parte do cuidado. Isso é muito importante mesmo, porque a gente, que é pai, que é mãe, tem dificuldade eu pelo menos tenho, assim, com não centralizar. Eu centralizo muito o cuidado e tal, às vezes de uma maneira até que não é saudável. Só que eu acho que o discurso precisaria, na verdade, virar para um outro lado, no sentido de vocês que não têm crianças, que não participam do cuidado, vocês estão dispostos a ter esse cuidado? Vocês conhecem pessoas no mono que têm filhos ou que cuidam de pessoas e que precisariam da ajuda de vocês? Então acho que o discurso precisa mudar um pouco o foco para quem não cuida ou não cuida dessa maneira, né? Porque, na verdade, a questão da pauta das crianças e do cuidado dos filhos, ela é uma pauta para além da não Pô, monogamia, totalmente. Uma pauta né? feminista, uma pauta Porque, mas, esquerda. porque, por exemplo, eu fico pensando, tipo, eu faço apresentações de stand-up. E aí, nas minhas apresentações, é uma questão quando tem que levar criança, Não. porque não existe um espaço para as crianças ficarem. As Uhum. crianças não querem assistir, às vezes não é nem apropriado para elas assistir exatamente. aquilo. Uhum. Incomoda as outras pessoas que estão assistindo ao espetáculo, Aham. incomoda para mim, enquanto artista que estou no palco. E o problema não é a criança, e nem o pai ou a mãe da criança. Ela O tá problema é que a sobrecarregada. sociedade Exatamente. não consegue inserir essas crianças dentro dos vários cenários que os adultos ocupam, Aham. né? Então eu sinto que tem essa pauta do cuidado e de como que a gente mantém essas crianças nesses espaços, como que a gente consegue inserir essas crianças nesses ambientes, porque Sim. os adultos precisam continuar tendo a vida deles, assim como precisam trabalhar, Aham. assim como precisam encontrar os amigos, assim Aham. como precisam ter os momentos de casal, né? Sim. E assim como as crianças precisam de atenção, precisam brincar, precisam fazer coisas, né, aleatórias com as crianças, precisam se divertir, precisam ter entretenimento, educação. Então, eu acho que isso é uma grande pauta que deveria ser muito além da não monogamia, uma Sim, pauta total. social de como que a gente insere essas crianças e como que a gente faz com que elas se sintam pertencentes e, ao mesmo tempo, isso não limite também os espaços e a liberdade dos Dos adultos, adultos. né? Eu acho assim, existe uma conversa sobre descentralização na não monogamia, né? Que geralmente é muito direcionada para casais, né? No sentido de que não centraliza a vida no casal, não centraliza a vida no par romântico. A vida é muito mais do que o seu par romântico e tudo mais. Só que eu acho que um dos caminhos para descentralizar, né? Se é isso que a gente quer mesmo, não é só um esforço do casal, mas um esforço das pessoas em volta. As pessoas em volta podem ajudar essa descentralização. Ou a gente acredita, se a gente acredita no esforço do casal, talvez a gente esteja muito próximo de um discurso meritocrático, né? É só querer, descentraliza aí, pô. É só ter força de vontade. Sim. E eu não acredito nisso, assim, eu acho que tem que ser um esforço coletivo, um esforço de todo mundo. E tem uma coisa, assim, que eu acho muito bonita até na Camila, assim, que ela, em relação às amizades, ela realmente dá uma importância que eu vejo pouca gente dá, assim, de colocar em patamares semelhantes às relações românticas que ela tem. Vive as relações, vive as paixões dela, tudo certo, mas ela realmente dá uma importância muito grande. E a gente faz muito esse movimento de incluir os amigos na vida das crianças. Então as crianças sabem o nome dos nossos amigos, das nossas amigas, saem com amigos, saem com amigas. Então isso é uma coisa muito legal, mas é uma coisa também que a gente só conseguiu agora, né? Quando as crianças já estão grandes. O nosso mais velho tem 15, o Antônio mais novo tem 10 anos. Acho que é um processo também, né? Às vezes quando a criança é muito pequena, acho que as pessoas estão menos disponíveis para esse cuidado. Mas é uma coisa que a gente tem conseguido agora e que é muito legal, que dá certo.
E aí, sobre a pauta de de morar morar junto. junto com a Camila, eu queria entender melhor como que vocês administraram no começo, né? Em termos bem práticos mesmo, assim, de quando tinha que encontrar alguém ou quando queria receber alguém. Sim. Tipo, como é que vocês administravam tudo isso? Como foi esse contexto família? Hoje a vida é um grande Google Agenda, né? A gente coloca as saídas ali e o horário que vamos e o dia e tal. No início, quando a gente estava junto e o Antônio nasceu, né? A gente tinha um recém-nascido em casa, então a vida girava em torno do cuidado dele, não tinha muito o que fazer, assim. Conhecíamos pessoas, né? Tinham pessoas ali que eu tinha ficado, alguma coisa assim. Mas nessa época até não tínhamos outras relações românticas, vamos dizer assim. Só que o cuidado era basicamente todo centralizado na criança. Quanto menor a criança, menos tempo você tem para fazer outras coisas. É a vida. Sim. Conforme as coisas foram se desenvolvendo, as coisas ficaram mais complexas. Desenvolvemos relações, né? Tanto eu quanto Camilo. E o que eu posso dizer assim, cada dinâmica é muito única, né? O que você falou, por exemplo, de receber pessoas em casa, tem pessoas que moram num lugar muito pequeno, então não tem o que fazer, né? Ninguém tem uma segunda casa para ficar levando pessoas, assim, ou pouquíssimas pessoas têm isso. A segunda casa chama motel e é caríssimo. Exatamente. Pois é. Então a gente tem uma dinâmica, né? Tanto de sair, dormir junto, ou quando vai sair com alguém, ou quando vai trazer alguém em casa, de comunicar. Às vezes são rolês, são coisas que podem ser feitas em conjunto, como eu fiz alguns finais de semana atrás, que minha namorada foi lá em casa, ela queria fazer, tipo, uma rabanada fora de época de Natal. E a namorada não é a Camila, Não é a tá? Lembrando que a Camila. Camila é a esposa, a namorada é uma outra Exatamente. pessoa. Exatamente. E aí ela foi e ficamos nós três lá, fazendo comida, almoçando, tá? E a esposa é amiga da namorada. Vai explicando, Porque né? a gente, não monogâmicos, conseguem ficar no mesmo ambiente, não se Em paz. beijar, não transar, Sem dá pra fazer transar, isso, dá. sem Não é beijar. bicho, né? Não tem que ceder os desejos sempre e tal. E ficamos e passamos um dia ótimo e tal, cozinhando, comendo, conversando, e foi ótimo. Era um rolê que foi feito pra isso, né? Pra estarmos mais pessoas. E aí tem rolês que você quer fazer só com sua pessoa. Então acontece muito, assim. Camila, por exemplo, quer levar a namorada lá em casa e elas estão pensando em dormir juntos. Tem vezes que é possível estar em casa, a gente tem mais de um quarto lá em casa, então é possível, elas dormem juntas, eu vou dormir em outro quarto, isso acontece. Ou tem vezes que ela, amor, se você puder dormir fora, eu queria dormir aqui com ela, pra gente ficar mais à vontade e tal. E beleza, e aí eu sou desalojado, brincadeira. E aí Aí você é expulso da expulso de sua casa. residência. E aí, enfim, pra isso também que serve rede, pra você estar com outras pessoas, você ter outras casas pra ir, pessoas pra Você estar. pode dormir lá em casa quando você precisar, tá Obrigado, bom? show, valeu. Eu sou um centro Vou, de acolhimento não vou mandar monogâmico. mensagem mesmo, hein? Manda. Quero. E aí. E aí a gente faz isso, mas depende muito do tipo de rolê e do que você quer ter com a pessoa, assim. Às vezes é um rolê em que as crianças estão incluídas, então é uma saída ou até receber pessoas em casa, enfim, com as crianças ali, como eu falei, assim, as crianças conhecem as pessoas com quem a gente se relaciona, conhecem pelo nome, sabem quem são, perguntam, quando que eu vou ver fulano, quando que eu vou ver fulana, tipo, Sim. fazem parte mesmo, assim, da vida, né, da dinâmica. Você acha que da forma como vocês trazem para as crianças, para essas outras pessoas, assim, mais nesse lugar de, tipo, é uma amizade, é uma relação que não precisa necessariamente ser, tipo, eu transo com, sabe, sem tanta Como a gente essa apresenta, segregação. Tipo, como você acha que é colocado assim, isso? a gente apresenta, às vezes, de uma forma. É isso, assim, é muito do momento, né? Então, às vezes, a gente apresenta como meu namorado, minha namorada. Né? Às vezes, pelo nome só, esse aqui é a pessoa, é a fulana, é o fulano. Sim. E para as crianças é tranquilo. Às vezes, eles perguntam muito assim, vai sair? Tipo, vai pra onde, né? Tipo, que eles ficam fiscalizando. Eu vou dormir com a minha amiga, vou dormir com meu amigo, vou dormir com fulano. Eles sabem quem são as pessoas, assim, sabem o que a gente vai fazer. Ou então, quando alguém vai dormir lá em casa, fulano vem hoje aqui e tal. Então, é uma coisa muito natural, pra gente sempre foi. E tem uma coisa importante que eu acho, às vezes, meio exagerado, né? As pessoas têm umas preocupações assim, você vai inserir pessoas na dinâmica da casa, de conhecer as crianças. E se a pessoa sumir? Gente, pessoas somem, pessoas morrem, pessoas. Acontece isso o tempo todo. Se sumir, vai sumir. E se a criança ficar triste, ela vai ficar triste. Assim como eu fico triste, como você fica triste, E vai passar. como a gente fica triste. E se não passar, tem terapia, vai conversar sobre aquilo. Normal, gente. A gente vai ter tristeza, vai ter trauma, vai ter frustração, não vai conseguir ver quem a gente quer ver. Isso é super normal. Então, é óbvio que você tem que ter, né,
Aí, outra parte para não achar que é uma coisa meio leviana. É claro que você tem que ter um cuidado para quem você apresenta, seus filhos, suas crianças, para quem você coloca dentro de casa. Isso Sim. é óbvio. Essa é uma pessoa que você ama, que você tem um vínculo, que é uma pessoa importante para você. Você não tem que não apresentar com medo daquela pessoa não estar ali um dia, senão a gente não faz nada, né, na vida. Sim. Então, as crianças conhecem as pessoas e se em algum momento essas pessoas não fazem mais parte da dinâmica do dia a dia, beleza, isso é explicado, isso é conversado, não tem um grande evento, um grande tabu sobre isso. Sim. Normal. E eu sei que para muitas pessoas é desafiador quando você, principalmente morando junto, você tá, sei lá, em casa e o seu parceiro vai para um encontro. Sim. Principalmente quando é um primeiro encontro, Sim. quando é algo muito novo, Uhum. né? Aquele medo, aquela ansiedade de, ai meu Deus, esse encontro foi incrível, maravilhoso, descobri metade da alma gêmea e percebi que eu sou um merda. Exatamente. E me largar e falar, É raro, mas acontece com achei o frequência. príncipe, tchau. Como foi pra você? Eu sei que agora já é outro lugar, assim, que vocês já estão vivendo, mas como foi pra você, pra Camila, enfim, nesse primeiro momento aí de, ai, primeiro encontro, tá saindo, tá encontrando Então, pessoas. a não monogamia também é muito diferente para cada pessoa, né? Então, por exemplo, isso de ver o outro saindo nunca foi uma coisa que me incomodou profundamente. Tem várias coisas antes que aparecem na lista. Não tô falando que não tenho ciúme, pelo contrário. O meu ciúme é mais em outras situações. Isso de ver o outro saindo nunca foi uma questão para mim, nunca fiquei desesperado ou muito nervoso com isso. Outros cenários me deixam mais angustiado. Quais? Fiquei curiosa. Sou fofoqueira. Eu gosto de fofoca, eu acho que fofoca edifica o ser. Se eu tô apaixonado por alguém e eu vejo essa pessoa interagindo com alguém, seja uma interação meramente ali de pegação ou uma coisa afetiva, isso me pega muito. Fico muito incomodado, muito enciumado mesmo com esse pensamento de que vai me largar, acabou e tal. Que não faz nenhum sentido, né? Porque na não monogamia a gente não precisa largar as pessoas para estar com outras. Uma coisa que nem tem muito a ver com ciúme, mas que pra mim pega muito, é eu ter empatia por situações que não são difíceis pra mim, né? Então, se alguma das minhas relações me traz alguma dificuldade que tô tendo, aconteceu isso entre a gente e eu tô meio insegura, tô inseguro, tô me sentindo assim. Se não é uma coisa que pra mim é um sofrimento, né? Eu tenho uma dificuldade ali de acolher inicial que eu tenho que fazer muito esforço, assim. Você é um homem, a gente já Exatamente. sabe. Exatamente. Como deu pra perceber, né? Mas isso pra mim, por exemplo, é muito mais difícil às vezes do que até lidar com ciúme meu, assim. Muito mais mesmo. Gera muito mais reclamação de outras pessoas do que meus ciúmes, né? Sim. Mas isso de sair, assim, de alguém de encontrar outra pessoa, pra mim é de boa, assim. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar das minhas relações para as outras. Eu gosto muito de ouvir. Não, assim, detalhes que não cabem. Mas eu gosto muito de saber, tipo, quem são as pessoas que estão na sua vida, quais são as pessoas que você ama, o que você gosta de fazer com essas pessoas e tal. Eu sou assim, e é até um filtro pra mim, assim, se eu tô com alguém que não gosta muito de ouvir essas coisas, que se incomoda, né, já é um negócio que me bloqueia, assim, tipo, cara, não vou poder falar de uma tarde que eu tive com minha namorada, ou com um Sim. namorado, porra, ridículo isso, E não quero. nesse começo aí, quando você ia ter um encontro, né, ou a Camila ia também encontrar alguém e tal, vocês depois contavam como foi? Compartilhavam, falavam sobre ou não contavam? A gente sempre foi normal a gente compartilhar, né? Tem um combinado, né? Existem combinados que as pessoas às vezes fazem na não monogamia também, de às vezes não perguntar e de não querer saber. Eu acho assim que é tudo certo para dar errado, você não poder perguntar. Eu acho que a pessoa pode até não querer falar ou pode até não querer falar naquele momento, né? Mas você ser proibido de falar, você não ter liberdade para contar, eu acho que isso em algum momento dá ruim, assim. Em algum momento fica uma coisa assim, que parece que tá sendo escondida, sabe? Parece que Sim. não tá tendo uma dinâmica legal ali, enfim. Sim. Acho legal. A Jenny Papos fala, não lembro exatamente a frase, mas ela diz que a imposição da fala, ela pode ser tão violenta quanto a a ausência. imposição do silêncio, Isso. assim, né? Exato. Então, tanto esse lugar de não pode falar, quanto o lugar do tem que falar, Sim. pode ser muito violento, né, em todas as situações, assim. Sim. Eu até vivi uma dinâmica relacional em que a gente falava tudo. Tipo, eu contava tudo, Sem mas filtro. assim, tudo! Você não falava detalhes? Eu falo- falava! Minha vida é um livro aberto. Eu contava tudo, outra Não, já pessoa me contava aconteceu também. tudo. Eu acho que foi um bom experimento hardcore pra viver como é a loucura de ouvir tudo, saber tudo e lidar com todos os sentimentos que te atravessam naquele momento. Sim. Mas eu não recomendo pra ninguém. Eu Não façam faria... isso. Não Não façam façam em igual. casa. Eu não faria isso de novo, assim, jamais. Agora,
quero trazer o babado fortíssimo, você já sabe o que lhe aguarda, Vai. para falar do trisal, porque você Dois trisal. viveu um trisal. Eu, inclusive, acompanhei parte desse processo aí, desse trisal. O início, né? Quando a gente se conheceu, encontrou pessoalmente a primeira vez, eu tava no início com a minha outra relação. Então. E aí, então, assim, o Raoni, ele tem esse casamento de mais de 10 anos aí com a Camila. E há um tempo atrás, faz o quê? 1 ano, 2, né? Por aí, que Uhum. você começou a. Faria 2 anos daqui a pouco de Então, mais ou menos uns outra 2 anos pessoa. atrás, né? Você começou a se relacionar com uma outra pessoa. Sim. E aí, eu queria entender melhor como que foi esse processo de... Porque não foi daí uma relação só sua. Foi uma Aham. relação que também virou uma relação da outra pessoa. Então, virou uma Sim. relação, né, de 3 pessoas ali. E vocês, inclusive, moraram juntos, Aham. né? E com as várias crias. Sim. Meu Deus do céu! Essa família é 12 muito unida! Eram 12 seres vivos na mesma casa. 12 seres vivos. E todo mundo sobreviveu. É. Então, me conta mais Só as desse plantinhas que babado morriam. aí. Foi uma pessoa que eu conheci, eu já conheci na internet, assim, por conta de não monogamia, né? Conheci muita gente por causa da não monogamia. E aí, quando eu voltei pro Rio, conheci pessoalmente, e logo de início a gente já ficou e já começamos, assim, uma relação. E começamos a namorar, né? Em princípio, só eu e ela. E aí, um tempo depois, então eu morava com Camila e me relacionava com essa outra pessoa. E eu vi que em algum momento, elas estavam próximas, eu vi em algum momento que ia acontecer, né? Viu um flerte chegando? Aí eu brinco que eu me adiantei, né? Eu dei minha benção antes, né? Eu falei, não, se vocês quiserem ficar em algum momento, tal, não sei o quê. 48 horas depois que eu falei isso, Corta para. elas já, enfim, já ficaram. Então, foi um período ali de eu começar a namorar essa pessoa, da Camila começar a se envolver com ela, foi um período de uns 3 meses, por aí. E aí começamos a querer ficar juntos, só que um papo inicial era não queremos um trisal, porque a dinâmica de trisal não funciona, não é saudável pra ninguém, as pessoas precisam ter seus espaços. Os 48 pares, horas depois. não teve 48 horas. Os pares precisam ter seus espaços e tal. E a gente percebeu que a gente só queria ficar junto o tempo todo, assim. E foi o que aconteceu, a gente ficou junto o tempo todo, essa pessoa também tinha um filho da idade do meu mais novo, 10 anos, 9, 10 anos. E aí começamos a conviver muito. Muito tempo junto, muito tempo junto. Mas Até que aí, no caso, vocês iam na casa da pessoa? A pessoa ia na casa acontecia de tudo. Ela ia vocês? lá em casa, a gente ia na casa dela, a gente ia em outros lugares, fazer programas juntos e tal. Muitas coisas com as crianças também, muitas, muitas mesmo. E aí o que aconteceu foi que em determinado momento o Uber estava muito caro de deslocamento. A gente falou, vamos morar no mesmo lugar, porque vai economizar. E aí ela veio morar lá, lá em casa com a gente, comigo, com Camila. E aí a sorte é que a cama era queen, que aí dava pra todo mundo deitar, mas mesmo assim com A dificuldades. sua casa é super pequenininha. Eu fico fazendo a logística de como É. concilia essa galera toda. Pois é, aí não, tudo mudou, assim, o quarto que era só do Antônio ficou dele e do filho dela, o Juan continuou com o quarto dele, né? E a gente passou a conviver assim, e aí o Google Agenda fez mais sentido do que nunca, né? Porque éramos três pessoas não monogâmicas, se relacionando entre si, era uma relação todos com todos, e que tínhamos as nossas outras relações no sentido mais amplo possível, tá? Amigos e tal, não tô falando Sim. só de relações românticas. Então, assim, toda semana alguém saía, pelo menos, né? Pra encontrar alguém pra ver e tal. Então, era um rolê em que alguém saía, quem vai ficar com as crianças, é um horário que dá, é um horário que não dá, as pessoas querem sair no mesmo horário, então quem vai sair, dá pra sair na mesma hora, enfim. E isso se estendeu por muito tempo, né? A gente morou junto mesmo, pouco mais de 1 ano Uhum. nessa dinâmica, né? De trisal. E aí é muito interessante, né? Porque se duas pessoas juntas já pode ser muito difícil a convivência, porque as pessoas são diferentes, vêm de lugares diferentes. 3 pessoas, então, assim, é realmente assim, cada um abrindo mão um pouquinho pra convivência ser saudável, ser pacífica, enfim, e chegar num denominador comum, ainda mais tendo criança, né? Você tendo que tomar decisões sobre crianças. Então, é claro, inicialmente, eu e Camila tomarmos decisões sobre os nossos filhos e essa outra pessoa tomar decisões sobre o filho dela era o que parecia mais óbvio. Mas não era assim que acontecia sempre. Às vezes existiam pitacos na vida do outro, né? Até Sim. porque todos cuidavam de todos. Então era uma dinâmica assim de muito companheirismo nesse sentido e de muito aprendizado assim. Eu nunca tinha vivido isso. Acho que não vou viver de novo. Foi ótimo, não quero mais. Exatamente. Perfeito. E
E essa foi a dinâmica por pouco mais de um ano, até que uns meses atrás a gente rompeu, né? E não temos mais essa relação. Tanto eu rompi quanto Camila, e a pessoa voltou para casa onde ela morava. E estamos agora. Aí moramos novamente, eu, Camila, as crianças. E agora, olhando com um olhar mais afastado, assim, dessa relação, de tudo isso que você passou, o que que você considera que foi positivo e o que que você considera que você poderia ter feito diferente, ou que se fosse um outro cenário teria sido melhor? Então, eu sou uma pessoa muito controladora, né? E me tornei, assim, ao longo do tempo, controlador no sentido das coisas de casa, assim. Sim, Preciso que tudo esteja muito em ordem. Se não tiver, já é uma coisa que tira muito a minha paz. E eu acho que essa pessoa trouxe uma leveza ou uma fluidez que eu não tinha, uma outra perspectiva sobre isso. Apesar de algumas coisas serem, eu acho que inconciliáveis, chocam realmente em relação a visões de mundo, a origens diferentes e tal, isso foi muito positivo. Enfim, algumas coisas que não deram certo na relação, que foram desgastando, enfim, atritos mesmo, e questões de incômodo, de ciúme, que foi fazendo minguar aos pouquinhos até o momento que a gente viu que realmente não fazia mais sentido continuar daquela forma. E aí não só teve a mudança de casa, como teve o rompimento mesmo da relação, assim, a sim. relação acabou. Mas, por exemplo, se vocês não tivessem morado juntos, você acha que talvez poderia ter, né, sido mais saudável? Ou Nossa, é muito difícil pensar isso. porque Talvez, também o lance de talvez, morar junto, ele talvez faz você testar todos os você conhece a limites, pessoa de um assim, jeito, 24 horas, né? de um jeito único, né? Talvez um namoro onde não haja coabitação, né? Você demore mais tempo pra ver coisas que não gosta, mas talvez essas coisas chegariam inevitavelmente em algum momento. Sim. né? Dentro dessa dinâmica com, né, desse trisal, com a Camila e com essa outra pessoa, como era essa questão hierárquica? Tinha uma diferença, né, de hierarquia, de prioridade? Como vocês conciliaram isso? Então, embora a gente queira, né, a não monogamia ela não vai acabar com o machismo e com as questões estruturais que estão postas, né? Ela até ajuda, é um bom aliado, mas ela sozinha não vai conseguir. E a questão da priorização, eu acho que depende muito do estágio de cada relação. Então, às vezes você se relaciona com alguém que você tem vontade de ver, às vezes você está apaixonado, às vezes é uma pessoa que você tem um match muito bom e você precisa estar com aquela pessoa o tempo todo e tal. Só que na nossa dinâmica 3 era uma dinâmica muito igual, assim, muito igualitária mesmo. Em relação a tudo. Em relação ao tempo dividido, ao tempo que cada um tinha para fazer suas coisas, para sair, para ficar sozinho, para não fazer nada. E eu acho que a gente conseguia, dentro da dificuldade que é a vida, ter um tempo saudável, as pessoas sozinhas, os pares, independente se eu, enquanto homem, estava ali ou não, e nós três juntos, né? E é engraçado, porque assim, somos pessoas, nós três, muito diferentes entre si, a gente tem características muito peculiares, né? E eu acho que isso ajudava também a deixar essa convivência mais fluida, da gente conseguir conviver, conseguir ter os espaços, os encontros. Agora, tem questões que estão postas, assim, que a gente tenta não ter, ou não fazer, ou não reproduzir, mas que precedem a gente, né? Até porque a sua relação, por exemplo, com a Camila é uma relação de mais de 10 anos. Exatamente. Nunca vai Então, ser igual a uma isso relação. são coisas que não tem como Desfazer, tirar. deixar de ver, não tem como desver, né? Tirar da balança, sabe? Você já Aham. conhece a pessoa há muito mais tempo, você já viveu muita coisa, você tem Sim. um filho de sangue com essa pessoa, sabe? Uhum. Então, eu acho que quando entra nesse papo sobre hierarquizar ou não as relações, né? Tem coisas que são num universo que eu considero que seria o perfeito, mas eu acho que muitas vezes ele é utópico. Aham. E tem coisas que é o que tá posto, sabe? Que é a realidade Sim. e não tem muito o que a gente pode fazer em relação a isso, assim. E assim, sobre isso que você está falando da hierarquia, assim, as pessoas com quem nos relacionamos hoje, que bom, assim, que são pessoas que entendem muito a nossa dinâmica, que a gente mora junto e tem crianças, mas ainda assim, são pessoas que estão muito inseridas, assim, Sim. e que têm muito tempo de qualidade com a gente, assim, e que vivem relações boas e tal. Então eu acho que a gente consegue, dentro dali das nossas limitações, driblar um pouco isso da hierarquia, do que está posto. Eu acho que, assim, as nossas relações têm bastante tempo de qualidade com a gente, sabe? Sim, sim. Acho que isso acontece. Posso fazer uma pergunta íntima, bem Maria Fifi fofoqueira? Vai.
Como se você não fizesse, né? Vocês moravam... Porque é o tipo de pergunta que eu sei que as pessoas perguntariam. Sim. O público faria essa pergunta. Eu tenho O povo certeza quer que saber. você botaria no YouTube. Mas eu tenho uma pergunta. Sim, vai. Vocês moravam juntos e dormiam na mesma cama. Se tem um dia que, sei lá, porque, né, as pessoas têm tesões, desejos, momentos diferentes. Então, às vezes, tem uma circunstância que, sei lá, as 3 pessoas querem transar. E Tem os uma 3 circunstância que 2 quer, uma não quer. Só Ou você quer, mas você quer transar com aquela, não quer transar com aquela. Então, Como que, ainda mais com criança, como gerencia? então, o que a gente faz... não, é importante que as crianças não estejam perto, tá? Deixa elas fora do Saudável, quarto. recomendado pela OMS, pelos enfim, Institutos de Proteção à Criança, Adolescente. O Drauzio Varela. Fora não isso, recomenda. fora essa recomendação óbvia, o que eu acho que mais funciona, e assim, se pessoas funcionam de um jeito diferente, ok, eu não tenho interesse nenhum em outra dinâmica, assim. Os 3 estão ali, os 3 estão com tesão, os 3 transam, ótimo, maravilha. 2 estão, um não tá, ninguém vai transar. E aí vai transar quando o outro não estiver em casa. Mas é melhor pra evitar. Pra quê, né, gente? Esse negócio de querer viver tudo meio adolescente, né? Ai, preciso Rony, saciar peguei super mal agora. meu desejo, preciso porque saciar o sou um meu bicho. desejo. Não tem isso. Todo mundo precisa. Mas, né, a gente pode dosar as coisas pra evitar problema. Então, um não quer? Vai acontecer em outro Você momento. queria um trisal, morar junto pra transar mais? Mentira, vai transar menos, vai ficar com tesão e nem punheta vai poder bater. Exatamente, não sei, né? Aí depende de cada um. Mas o que funcionava era isso, assim, vai fazer outra coisa, enfim. Mas a gente procurava ter esse tempo de transar especificamente, né, dos pares, quando a outra pessoa não tivesse. Porque também você fica mais à vontade, né? Eu acho bem melhor, assim. Porque senão é tipo, você pode ir pro outro quarto e daqui meia hora nós te chama e a pessoa fica ouvindo? É impossível não, tem gente que faz. De boa, vai lá. Boa sorte. Tá. E para encerrar nosso papo, queria entrar mais um pouquinho na última pauta, que é sobre a parentalidade, principalmente nesse lugar do homem, né? Tipo, do pai, dessa presença masculina. Inclusive, né, um dos filhos que você tem não é seu sanguíneo, né? Que é filho da Camila. Thiago Juan, sim. Isso. Mas que mora lá com você desde o começo, né? Vocês têm essa relação. Uhum. E como você vê os homens nesse lugar, tanto de paternidade quanto da não monogamia? Então, tem eu acho que a Brigitte Fassalo fala isso no livro, a Geni também já escreveu sobre isso. A posição do homem como corno, né, na não monogamia. A Geni já escreveu, ela tem um texto que se chama Corno Manso. Que ela fala, na única parte do livro que a Brigitte assim, é empática aos homens, né, ela, enfim, é uma mulher sapatão, não monogâmica e tal. E ela fala, né, dessa mudança, desse olhar que as pessoas têm sobre o cara abertamente não monogâmico, né, que é a figura do corno mesmo, né, do cara, e do corno manso, né, que o cara sabe que estão pegando a relação dela e tal, e outras pessoas estão se relacionando. Eu acho que isso é uma coisa que pode pegar muito pro cara que entra na não monogamia, né? Ele pensa que vai ser uma coisa mar de rosa, ele vê, de repente, é um alerta da Defesa Civil berrando, deixando ele desesperado. Chuva, tempestade, tsunami. Pois é. E que coloca a gente nessa posição que a gente não está acostumado, que é uma posição de vulnerabilidade, as pessoas sabem que essa pessoa com quem eu me relaciono se relaciona com outras pessoas. E que isso é uma afronta à imagem do cara, do macho, né? O cara não pode deixar isso, né? De jeito nenhum. Ele não é viril bastante. Exatamente. Se tem um outro homem que também tá pegando a mulher dele. Exatamente. E eu acho que a não monogamia, ela pode ser, né? Para os caras que pretendem ser não monogâmicos, ela pode ser um aliado muito importante, eu acho, contra o machismo, contra essa questão do controle, assim. Dele saber que ele não tem posse sobre outra pessoa, né? Coisas óbvias, mas que reforçam isso, assim. Para mim, por exemplo, a não monogamia, em relação ao ciúme, nossa... Eu sou outra pessoa. Eu, monogâmico, era muito ciumento. Completamente paranoico e ciumento. E isso me ajudou, assim, a não monogamia. Então, eu acho que a gente precisa aceitar esse lugar de mais vulnerabilidade, que eu acho que é um preço muito razoável a se pagar, né? E que também, além dessa imagem externa, vamos dizer assim, eu acho que a não monogamia traz muito a questão da comunicação e de que você precisa falar. Se você é uma pessoa que não fala, se você é uma pessoa que não consegue falar sobre o que está sentindo ou que fala isso de um jeito muito ruim, você vai ter problemas. E tudo bem ter problemas. Vai e vai repetir mesmo, né? Porque a não monogamia, na verdade, são
vários monogamiquinhos, nós, tentando entrar num outro sistema. A não Que monogamia não existe, no caso, que não né, existe. dentro do Então, nosso, tipo, as pessoas não vieram de Marte para ser não monogâmicos. Somos nós que sempre foram monogâmicos tentando viver de uma outra forma. Então, vai existir. Aí você comunicava mal aqui, você vai comunicar mal aqui. Você era machista aqui, Sim. você vai levar as coisas. A gente vai trazer essas coisas, ok, vai ter problema, ok, vai ser um cuzão às vezes, ok. Só que você tem que estar aberto, minimamente, para começar a falar sobre as coisas. Aprender a falar sobre as coisas, né? E é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, falar sobre as coisas. A gente desconta de outras formas, sendo raivoso, sendo violento, alfinetando, né? Foi assim que a gente aprendeu a fazer. Então eu acho que essa questão da comunicação é muito importante. E assim, eu fui não monogâmico antes de ser pai, né? Mais ou menos ao mesmo tempo, mas um pouco antes, né? E tem coisas que só a paternidade me trouxe, que a não monogamia não me trouxe. Então, assim, a não monogamia não vai me trazer tudo, né? A gente se completa, eu acho que ao longo da vida, a partir das experiências que a gente vai tendo, né? E a paternidade, né, para um cara, né, para um homem que esteja minimamente aberto, ele é um mergulho emocional muito profundo, né? Porque é impossível você ser um bom pai se você for um machão. Você não consegue. Porque você vai precisar chorar, você vai precisar ser vulnerável, você vai precisar ouvir, você vai precisar não falar, você vai precisar ouvir muito. Vai precisar cuidar, Vai precisar cuidar. vai precisar ser carinhoso. Exatamente. E se a gente for um machão, a gente não vai conseguir fazer essas coisas, né? Então, eu acho que, especificamente isso, né, da paternidade, e tem, como eu falei, assim, pelo menos no meu universo da não monogamia, tem muito pai e muita mãe querendo ser não monogâmico. Muito mesmo, né? Então, eu acho que que a não monogamia, ela traz isso, né, pra gente, de a gente aprender a se comunicar, ou se comunicar de uma outra forma, diferente do que a gente aprendeu. Você acha né? que a não monogamia ajudou um pouco no seu processo de paternidade? Por conta dessas coisas? Eu acho que sim, mas eu não consigo separar muito, assim, eu não consigo dizer o que cada um trouxe, assim, mas eu acho que sim, eu acho que talvez sim, de saber que outras pessoas podem cuidar também, podem estar presentes, acho que isso é importante. Mas enfim, acho que é isso. Amigo, deixa aí suas redes sociais, as coisas para as pessoas, ou você não quer? Não, então, Deixa o povo ver suas declarações não monogâmicas, é tão Pode legal. ser, eu vou até botar público Foto de então um no bocado Instagram. de gente, você vai ver no feed dele um bocado de gente, tudo gente que ele namora. Não, brincadeira. Mas ele tem declarações expostas abertamente, Hoje pra vai ter várias uma, pessoas. inclusive, 12 anos. Hoje vai ter uma de 12 anos. Que Bem bonitinho. breve. Manda um beijo pra Camila. Pode deixar. Quer deixar suas redes aí, contatos pras pessoas? Se quiser, fala nessa câmera aqui, ó. Meu Instagram é @raoni_tenório ou raoni.tenório, eu não sei meu Instagram. E é lá que eu escrevia muito sobre não monogamia, parei um pouco, dei uma cansada, fui viver. Mas ainda estão lá, todos os textos estão lá, eu tenho um destaquezinho, inclusive, que é posts NM. Todos os meus posts sobre não monogamia estão ali, coisa que eu nem concordo mais, mas ainda está ali porque faz parte do processo, você vê o que você pensava. Sim. Tem podcast seu também, que foi onde eu te conheci. Tem um podcast na RC Não Mono e tem um também no Temperos Não Mono, que eu fiz um pouco tempo depois, que foi muito legal também. E é isso, se você quiser ser o próximo trisal do Raoni, pode dividir a mesma casa. Não vai acontecer.